E o Espaço Aberto de hoje eu converso com o pastor Elvis Barreto. Ele é da Igreja Verbo da Vida, Ministério Verbo da Vida, que já está aqui na capital Cuiabá há 12 anos. Que alegria poder receber você aqui no Espaço Aberto. Uma alegria minha e uma honra estar aqui com um grande amigo, Zico, fazer parte desse tempo aqui. Espero que seja um tempo poderoso demais. Com certeza, e muita coisa boa a gente vai estar conversando Amém. aqui, levando para o telespectador do portal Momento MT, esse momento tão especial. E Com por falar certeza. especial, como que está a Igreja Verbo da Vida hoje aqui? Estamos em festa, né? Por sinal, esse mês é o mês de aniversário da igreja, esses 12 anos, celebrando bastante e avançando, crescendo e fazendo tudo que Deus tem colocado no nosso coração para fazer e ser igreja nesse lugar, né? Nessa cidade e também nesse estado afora aí. A igreja iniciou aqui no CPA, depois foi para, Isso, baixou aqui para para Prainha, né? Prainha. E hoje vocês estão num grande lugar. É. Como que está, digamos assim, a participação da população? Como você se encontrou aqui na capital? Sim. Bom, realmente, é nosso terceiro prédio aqui. A gente está hoje ali na Joaquim Murtinho, número 1015, bem ao lado ali do Hospital Geral. E a gente está naquela fase de adequação ainda, né? É um lugar bem grande, são mais de 3.000 metros quadrados no total. Mas está ficando muito bom, muito bom. Bom, em Cuiabá, eu sempre procuro dizer que é como se eu fosse um cidadão cuiabano de fato, nascido aqui. Meu coração é cuiabano, eu amo esse povo, o povo daqui, eu me identifico demais. É um chamado que eu recebi há mais de 18 anos para estar aqui. Literalmente eu sabia do nome Cuiabá no meu espírito, no meu coração. E hoje estar aqui, vivendo o que eu estou vivendo, é algo assim, para mim, extraordinário. Algo, o que eu estou vivendo hoje a nível de propósito e chamado em Deus, cumprindo o que Deus deseja para minha vida nessa terra, é impagável, Zico. Você veio de Campo Grande para cá. Isso. Foi um grande desafio? Foi um desafio grande. Sabe que eu cheguei aqui na época das obras da Copa, né? Então a cidade estava bem bagunçada, estava um caos naquela época. E eu vim de Campo Grande, uma cidade na época já bem tranquila, porque não tinha obra e nada. E eu não conhecia nada aqui. Eu saí de Campo Grande, já era pastor lá, eu tinha minhas empresas em Campo Grande e a gente deixou tudo para poder começar do zero uma obra. Então, quando você chega em um lugar sem ninguém te conhecer, começando algo novo que ninguém conhece sobre esse algo, você enfrenta alguns desafios, desconfiança, até você adquirir confiança das pessoas. Mas o cuiabano é um povo muito receptivo, o cuiabano é um coração amável demais. E graças a Deus foi muito bem e está sendo até hoje. E a família se adaptou bem? Graças a Deus, né? Eu vim com minha esposa e 2 filhas, uma com 9 meses, outra com quase 3 anos. Hoje a minha mais velha está com 16 e a outra com 13. Amam Cuiabá como se tivessem nascido aqui. Amam demais e graças a Deus estão muito bem. E hoje a Igreja Verbo da Vida, ela é composta por quantos membros aproximados? Hoje nós em torno de 800 membros, 750, 800 membros, que é a nossa capacidade. Hoje não é a capacidade total do prédio, o prédio é para 1.300, 1.400 pessoas, mas a gente, para funcionar hoje bem, a gente ajustou para 800 pessoas. E com certeza a projeção e a previsão é para esses 1.300. A projeção é para 4.000 e pouco, vou te explicar como. Porque a nossa ideia é fazer 4 cultos no domingo, para 4 tipos de públicos diferentes. Então, quem assistiu o culto pela manhã, aí ele já não vem mais. Então, entrando 1.200 e saindo 1.200. No total, 4.800. Aproveitar o prédio. Exatamente. E hoje dentro da igreja é composta por vários departamentos, poderia nos citar? Exatamente. A gente tem, né, o que a maioria das pessoas que conhecem a vida comum da igreja conhece. O louvor, a juventude, os jovens, os teens, que são os adolescentes. Nós temos o diaconato, que são os voluntários da igreja em muitas áreas. Por exemplo, a turma que recepciona as pessoas, o Connect. Nós temos um trabalho muito forte na área de ação social, que é o Verbo em Ação. Nós costumamos fazer ações, por exemplo, agora no Natal a gente vai fazer Natal com Cristo, é Natal feliz e sem fome. Que é quando a gente vai e presenteia as crianças em bairros carentes da cidade, e a gente dá também cesta básica, pregando a palavra, levando alguns tipos de serviços que aquela população carente precisa.
leva uma manicure, leva alguém para cortar o cabelo, leva um advogado para dar uma ajuda, uma dica, um médico. Na igreja tem muitas pessoas que fazem medicina para estar ajudando ali aquela população. Pega a igreja e vai para lá. E nesse contexto, a população vai se enganjando e vai atraindo mais pessoas para a igreja. Sim. O nosso propósito, o nosso foco são pessoas, mas não a nível de número. É de fato cumprir o que Deus tem para a nossa vida. Nós costumamos falar lá na igreja que as pessoas são mais importantes do que as coisas. E nós não tratamos elas como número. Mas inevitavelmente cresce, né, Zico? Porque tudo que a gente faz é pensando no bem-estar das pessoas, na salvação das pessoas, na saúde emocional das pessoas, no crescimento, no desenvolvimento de caráter das pessoas. Inevitavelmente vai crescer. Mas o nosso foco não é o número, é encher. Não, o nosso foco é cumprir exatamente o que Deus nos chamou para fazer. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso. Pastor, outra coisa também é que você comentou em relação aos cultos de domingo. Sim. Mas a igreja não é só domingo. Não. Nós temos, né, uma escola que funciona na igreja, e segunda, quartas e sextas, das 8 às 10h15 da noite. Nós temos o programa Igreja nas Casas, que é a menina dos olhos da igreja. Nós temos, por exemplo, espalhado por Cuiabá e Várzea Grande mais de 40 casas. E como funciona? São líderes que cuidam dessas casas, são líderes, nós temos 80 líderes que cuidam dessas casas, temos pessoas treinadas que vão ministrar a palavra nessas casas, tem louvor, adoração, integração, comunhão entre as pessoas nos lares, e funciona terça-feira. Todas as terças nós estamos espalhados aí por Cuiabá e Várzea Grande. Quinta-feira, culto do Espírito Santo, que é um culto maravilhoso, um culto mais íntimo, um culto realmente onde a gente busca mais e mais a Deus, flui com a presença de Deus. E no domingo, pela manhã, curso de liderança, domingo à noite, culto de celebração. O senhor comentou, mas eu gostaria que frisasse mais uma vez, a pessoa o telespectador que de repente esteja acompanhando pelo portal Momento MT, e que gostaria de fazer parte da Igreja Verbo da Vida, como ele deve proceder? Bom, primeira coisa é uma alegria, uma honra, mas chegando na igreja, nós temos todo um suporte para quem entra na igreja, é um trilho maravilhoso, para que as pessoas se sintam amadas, se sintam em casa, bem recebidas, e uma proposta de crescimento, que é o mais importante. Eu me lembro que um dos problemas que eu tinha quando eu ia em igrejas, é que eu entrava na igreja, cultuava, muitas vezes um culto atrativo, mas eu não sabia me situar. Para onde eu ia, o que eu tinha que fazer, o que eu poderia fazer, por exemplo, para servir num departamento de música, que é o que eu gostava, qual era o trilho. E a gente tem lá, desde a recepção, uma clareza no que a pessoa precisa fazer para ela crescer, para ela amadurecer. Então, temos aí uma proposta de avanço maravilhoso, realmente de integração bem bacana com os grupos, nas casas, o que vai gerar para a pessoa que chega desde o início um laço mais estreito de relacionamento. A igreja hoje com 800 pessoas no domingo à noite, eu não consigo falar com todo mundo, não consigo abraçar, cumprimentar todo mundo, mas essa pessoa vai ser acolhida nos nossos grupos. Mas é uma ideia de não só a igreja, né, e sim fora das quatro paredes. Exato. E acolher com amor a toda a pessoa. Exatamente, Zico, família, é isso. Nós somos uma igreja, somos uma família. E não é só ali, naquele momento, né? É durante a semana, nas casas, tempo de oração, edificação. Nós temos também, não só nesses dias cursos, mas nós temos outros discipulados que funcionam com grupo menores na igreja em outros dias também. Não é viver como no momento de hoje, como a grande maioria das igrejas vive hoje, mas sim viver a igreja primitiva da época do passado. Que é ser igreja, que não apenas ir à igreja. Exatamente. A igreja, eu costumo falar, a igreja bíblica de Atos dos Apóstolos é a igreja nas casas e nos templos. É a igreja que, de fato, vive essa vida comum, como família. A Bíblia fala que tudo era comum entre eles. E eles repartiam tudo que tinham, faziam as suas refeições nas casas entre eles. Eles viviam em comunidade. É que era o mais importante. Isso. Né? Pastor, o senhor comentou também da escola bíblica. Sim. Eu gostaria que o senhor desse um release para nós aí sobre essa escola. Essa escola bíblica, ela é um presente para Cuiabá, Zico.
Não é uma escola da igreja, ela é o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. Ele nasceu lá nos Estados Unidos, em Tulsa, Oklahoma, e ele veio para o Brasil, né, veio por um homem de Deus chamado Bud Wright, e tem treinado milhares e milhares de pessoas aqui no Brasil e por todo o mundo. E Cuiabá recebeu esse presente de ter o Rema aqui, a sede do Rema aqui, a escola que mais cresce no mundo todo, uma escola que ensina a Bíblia de uma forma íntegra, maravilhosa, e nós temos aqui. Então nós temos um prédio lá separado da igreja, onde funciona toda a estrutura dessa escola que é interdenominacional. Não importa de que denominação a pessoa, eu sou disso, será que eu posso participar? Se você é nascido de novo, pode participar. E olha, se você ficou interessado aí sobre a Escola Rema, pode ter certeza. No próximo episódio, daqui uns dias, vai ter aqui no portal aqui um bate-papo com o pastor Elvis, falando exclusivamente sobre o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. Pastor, exatamente. Foi uma alegria poder receber o senhor aqui. Para mim também, que bom, muito, muito produtivo. Obrigado pela oportunidade.